Boa tarde, senhoras e senhores. Estamos dando início a esta audiência pública convocada por este vereador. Irei presidida de acordo com os artigos 58I e 58J da Resolução número 263 de 90, Regimento Interno. Em pé, a todos, por favor. Invocando a proteção de Deus, os vereadores da Câmara Municipal de Bauru iniciam os trabalhos dessa audiência pública às 14 horas e 16 minutos, com previsão de término para 17 horas e 16 minutos ou antes. Presente esse vereador, presidente da Comissão de Saúde. Foram convocados para o encontro o chefe de gabinete da Prefeitura de Bauru, Rafael Lima Fernandes, secretário municipal de administração, Donizete do Carmo dos Santos, a secretária de saúde, doutora Alana Trabucci Burgo, o secretário de negócio jurídico, doutor Gustavo Bugalho, a diretora de departamento de planejamento, avaliação e controle, Ana Carina Fernandes Vieira, da diretora de departamento de avaliação funcional, Priscila de Oliveira Frassoli, da direção de divisão do Fundo Municipal de Saúde, Ana Maria Ferreira Carvalho, e da chefe da seção de auditoria, Bárbara Torrecilha Spiri. Pode sentar. Conforme determina o parágrafo 1º do artigo 58J, o uso da palavra aos convocados e convidados será, parágrafo 1º, mediante prévia inscrição e restringindo-se aos assuntos estritamente delimitados na pauta e sempre após exposição dos fatos, farão uso da palavra os vereadores por primeiro, expondo suas observações ou indagações aos expositores. Qualquer cidadão presente poderá formular perguntas. Bom, como nós chamamos essa reunião... Boa tarde, doutor. Nós chamamos essa reunião pela Comissão de Saúde, atendendo a pedido da vereadora Estela Almagro, que é um assunto que nós vimos trabalhando tanto pela Comissão de Fiscalização e Controle quanto pela Comissão de Saúde. Como tem o PL 104 de 2022, que cria a grade salarial e o cargo efetivo de agentes em saúde e agentes de combate às endemias. Vamos levar, acho que, de uma forma como eu tenho, Donizete, trabalhado nas audiências públicas, eu acho que dispensa aqui a formalidade, dá para a gente ter uma flexibilidade um pouquinho maior para discutir esse projeto tão importante para o município. Vocês fizeram alguma apresentação? Pediram? Eu estou vendo aqui Tem a apresentação de alguém? Não? Então a gente pode subir, então. Dona, em relação a esse projeto que a gente vem trabalhando há algum tempo, tem algumas questões, alguns pontos de discussão que surgiram para a comissão, dentre os quais eu vou ler aqui, aí conforme a autoridade que puder passar para a gente. O primeiro que surge é o seguinte: quais os efeitos da extinção do cargo de agente de controle às endemias na vida funcional dos servidores e servidoras? Acho que se você quiser, a gente vai, conforme vai tendo a pergunta, se você quiser passando, pode. Fica à vontade, se algum, doutor Bugalho, Rafael, se alguém tiver algum apontamento, algum outro servidor que quiser, fica à vontade, tá? Boa tarde, vereador Borgo. Boa tarde, demais servidores, colegas do governo. Não haverá prejuízo funcional nenhum para os agentes de endemias, até porque nós colocamos o cargo em extinção, mas preservamos todos os direitos deles. Inclusive, nós colocamos isso no projeto de lei, tá? No projeto de lei, nós colocamos o cargo em extinção, até porque, por que nós tivemos que colocar o cargo em extinção? Por conta do nível de escolaridade. Os agentes de endemias, se nós fizéssemos uma alteração na escolaridade, o jurídico deu parecer dizendo que seria transposição de cargos. Nós mantivemos eles no ensino fundamental e preservamos todos os direitos que eles teriam, que eles têm, de acordo com o PCCS. Então, eles não terão prejuízo nenhum. Isso consta do projeto de lei. Eu posso até ler o artigo aqui, tá, vereador? Por favor, Doni, até pelas pessoas que estão acompanhando a gente. Ficam em extinção. Aqui, ó. É o artigo 14 do projeto de lei.
Eu vou ler, tá? Ficam considerados em extinção os 130 cargos ocupados de auxiliar em saúde, agentes de controle às endemias. Parágrafo único. Os cargos se extinguirão somente no momento que se vagarem e seus ocupantes terão os direitos estabelecidos por esta lei. Ou seja, nós não vamos cortar direito nenhum. Esses servidores, eles serão enquadrados no nível C. Sendo enquadrados no nível C, eu até coloco aqui um artigo que depois de 5 anos, eles podem apresentar os títulos e eles podem galgar na carreira, ir para a classe B e chegar na classe A. Mas utilizando o critério que existe hoje já no PCCS, a cada 5 anos. Então, todos os direitos estão preservados na lei. Perfeito. Se alguém tiver alguma pergunta, a palavra está aberta, tá? Segundo questionamento, Donizete, artigo 26, parágrafo 1º, inciso 6º da Lei 5.950, de 2010, PCCS da Saúde, ele delega como competência da Comissão de Desenvolvimento Funcional o acompanhamento da implantação e manutenção do PCCS da Saúde. Nesse contexto, indaga-se se houve participação dos membros da Comissão de Desenvolvimento Funcional da Saúde na elaboração do projeto. Na verdade, esse artigo 26, ele fala de quando da implantação do plano. Tá? O plano ele foi implantado em 2010. Então, quando da implantação do plano, a comissão ela participou ativamente da implantação. Tá? Agora, na verdade, é apenas uma alteração. Nessa alteração, não, a comissão, o que nós fizemos? A administração fez o projeto e encaminhou o projeto para a Secretaria de Saúde para verificar se teriam condições ou não de aplicar o projeto. Disseram que sim, nós demos andamento. Mas não teve, então, nessa alteração desse PL, não teve participação, então, da comissão? Não. Só do inicial da criação? Exatamente. Outra questão. Quando da implantação do PCCS da Saúde, o artigo 2º do parágrafo 2º do artigo 41 determinava que após 12 meses de implantação desse PCCS, o profissional com mais de 5 anos poderia apresentar o certificado de conclusão de curso na área de atuação para promoção por qualificação profissional por escolaridade. Qual a justificativa para impor o artigo 11 no PL 104 de 2022, o lapso temporal de 5 anos para que os agentes de controle de endemias que já contam ou estão na iminência de completar o quinquênio esperem para apresentar a nova titulação? Quer dizer, vai ter que esperar acho que mais 5? Na verdade, por que consta isso? Quando o projeto foi implantado, de fato, lá em 2010, nos 3 planos, quando da implantação, eles esperaram 1 ano, depois eles apresentaram. Só que os agentes, os atuais, eles já fizeram isso. Inclusive, eles até perguntaram, nós fizemos uma reunião com os agentes, e eles questionaram isso. Na verdade, nesse momento, o que nós estamos fazendo? Nós estamos colocando todos eles no nível C, todos eles terão ganhos, todos os servidores terão ganhos a partir de R$ 700 e após 5 anos, como todos os demais servidores, eles terão direito a concorrer para a classe imediatamente posterior. Isso não é só em relação aos agentes, são todos os servidores. O PCCS já deixa isso muito claro, nesse artigo mesmo, deixa muito claro que depois, não só nesse artigo, tem alguns parágrafos que falam que depois de 5 anos eles podem apresentar o título e eles concorrem para a classe imediatamente superior. Na verdade, nós colocamos isso, por quê? Porque como todos eles, existia sim, quando da implantação, que após 12 meses eles poderiam apresentar. Porque não foi utilizado isso, não foi utilizado os títulos, quando nós fizemos uma alteração da Lei 3373/91 para o PCCS. Lá nós colocamos todos no C. Na verdade, muitos tiveram, sim, benefício, alguns empataram, não tiveram prejuízos, por isso que nós demos, naquela época, 12 meses para que eles tivessem a oportunidade, depois de 12 meses, ter um ganho. E como, nesse caso, todos eles têm ganho já de imediato, não houve a necessidade de se colocar. Vou abrir a palavra para Gustavo, assessor parlamentar da vereadora Estela Almagro. Boa tarde a todos, senhor presidente, vereador Eduardo Borgo, equipe do governo, secretaria da administração, jurídico e chefe de gabinete.
Eu tenho acompanhado a vereadora nessa discussão e há uma preocupação por parte da parlamentar em relação aos efeitos relacionados ao PCCS. A extinção de um cargo, ele tem um gravame bem incisivo. A exemplo dos cargos que nós temos na Secretaria da Saúde, os maqueiros, que hoje é uma realidade de difícil conciliação dentro da própria secretaria. Então, quando se fala em extinção, há essa preocupação. Alguns pontos foram ponderados pela vereadora e compartilhado com a Comissão de Saúde, no que diz respeito a essa extinção que o próprio secretário já havia pontuado, mas na promoção e nas progressões que vai haver, conforme dito pelo secretário Donizete, o lapso temporal, ou seja, o servidor que está na eminência, ou mesmo que está terminando a sua graduação, a sua certificação, para apresentar o certificado, ele vai ser barrado. Então, é bom que se registre essa informação de que vai ter que se esperar mais 5 anos. Um outro ponto também que a Procuradoria colocou, doutora Gabriela, é em relação aos certificados que haviam sido já apresentados, se haverá a possibilidade de novo acolhimento ou não. Essa indagação, ao que consta nos autos, ela não foi explanada. Tem alguma consideração a ser posta relacionada a isso? Sim. Em relação às promoções, todos os servidores, eles estão sendo enquadrados na classe C. E nós estamos mantendo exatamente da forma como que está no PCCS. Eles continuam, na verdade, hoje tem alguns servidores que estão na classe B e outros servidores na classe A. Nós estamos retornando eles para a classe C, mas com um salário até mesmo maior do que os atuais que estão na classe A, que se olharmos hoje na grade salarial, quem está na classe A, o salário é maior do que quem está na classe B, como quem está na classe B, o salário é maior do que quem está na classe C. Então, hoje, eles estão sendo enquadrados na classe C com um salário maior. Como nós estamos mantendo todos os servidores no nível de auxiliar, na classe C, o que é exigido dele? Ensino fundamental completo. Para que eles galguem para a classe A, para a classe B, é necessário que eles tenham ensino médio completo. Então, depois de 5 anos, todos os servidores que têm o ensino médio completo, eles podem apresentar os títulos, ou seja, o ensino médio, que eles sairão da classe B, C e irão para a classe B. Na verdade, se vocês olharem o projeto, nós colocamos que o que nós estamos utilizando, estamos mantendo todos eles na classe C, ou seja, alterando para a classe C, mantemos todos eles, todos os servidores, como no nível auxiliar, e para efeito de enquadramento, que nós estamos enquadrando na nova grade salarial, que começa a partir de 2 salários mínimos. Então, todos esses servidores, com base naquele parágrafo, eles têm os direitos preservados. Depois de 5 anos, eles podem apresentar o título, porque eles continuam no ensino fundamental completo. O mesmo título que foi apresentado em 2015? Sim, o mesmo título. Por quê o mesmo título? Porque eles precisam apresentar o ensino médio. Se eles apresentarem o ensino médio, nós estamos desconsiderando todos os títulos que eles apresentaram, porque nós estamos criando uma nova grade para eles. Perfeito. É que essa informação não consta no processo, por isso o questionamento. Deixa eu aproveitar aqui, Gustavo. Tem um questionamento também nessa linha, Donizete. A emenda 120 de 2022, que determina o pagamento do piso salarial dos ACs e ACS em 2 salários mínimos. Nesse contexto, indaga-se como ocorrerá o reajuste salarial da categoria nos próximos anos. Se observará o previsto do salarial mínimo federal ou percentual concedido aos demais servidores da administração pública municipal. Quer dizer, qual que é a linha que vai seguir dos ACS e ACS? Vai ser a lei federal ou a regra municipal? Na verdade, nós vamos seguir a lei federal. Tá? Em relação a eles, tem que ser a lei federal, até porque já existe uma regra para isso. Até então, não. Até então, nós não estávamos seguindo a lei federal, porque o nosso salário, na verdade, estava maior. A partir desse ano, passou a ser menor, e então, a partir de agora, quando nós fizermos, por exemplo, a nossa legislação, a nossa categoria tem aumento ou reajuste salarial no mês de março. No caso dos ACS,
como o salário mínimo aumenta no mês de janeiro, nós vamos ter que observar sempre o mês de janeiro. Só que, só complementando, vereador, apesar de nós termos que observar o salário mínimo, só que nós vamos fazer isso quando tivermos que fazer o reajuste de toda a categoria. Não haverá, assim, projeto de lei separado. Quando nós tratarmos do agente de endemias, nesse projeto de lei que nós vamos mandar no mês de fevereiro ou março, aí nós também já fazemos com data retroativa a janeiro para eles. Específico, então, para aquela categoria, de acordo com a norma federal. Até porque o salário mínimo, ele pode ter um reajuste maior do que o aplicado no município, como pode ter um reajuste menor. Então, nós vamos ter que observar sempre, no mínimo, 2 salários mínimos para eles. E o mais vantajoso? Na verdade, tem que ser... Supondo que no município seja mais vantajoso, vai seguir mesmo assim a norma federal ou vai ser o mais vantajoso para a categoria? A ideia inicial é seguir a norma federal. A ideia inicial é seguir a norma federal. Está no projeto isso aí? Essa garantia? Na verdade, não é que está no projeto, é que nós já fazemos isso em relação à insalubridade, tá? A insalubridade, nós fazemos isso também, porque a nossa insalubridade, nós não temos que aplicar, na verdade, nós temos que aplicar um valor específico, e esse valor específico é o mesmo valor do salário mínimo. Nós fazemos isso todas as vezes que nós mandamos um projeto, apesar de não estar escrito lá, nós já fazemos isso todas as vezes, desde o início de quando nós definimos fazer dessa forma, que foi o PCCS. Mas, Doni, qual que é a garantia que eles têm nesse caso? Por exemplo, não estou dizendo atual prefeito, qualquer prefeito que entrar fala, não vou dar esse aumento, dessa vez eu vou seguir o que dá prejuízo, por exemplo, que é a regra municipal. Se não está no PL, qual que é a garantia que eles têm? É que a emenda complementar, ela estabelece que os agentes de endemias e os agentes comunitários de saúde têm que receber, no mínimo, 2 salários mínimos. Ou seja, já está garantido nessa emenda 120 que eles têm que receber, no mínimo, 2 salários mínimos. É no mínimo. Então, eles nunca receberão isso menos... piso, mas e reajuste? Então, o piso, na verdade, o piso salarial, existe essa garantia. Eles vão receber, eles têm direito a todas as demais vantagens. Quando a gente fala no piso, é só o salário base. As demais garantias já estão estabelecidas na lei. E não é essa, na verdade, não é essa lei que nós estamos mandando. É o PCCS já garante todas as demais eventos ou benefícios que eles têm. Não é aí. Aí nós só estamos utilizando essa lei para efeito da grade salarial. As outras garantias os servidores têm de acordo com a lei municipal, que já trazem isso para eles. Secretário, numa eventual discrepância entre o valor do reajuste do município e o piso salarial, diante da categoria certamente haverá uma animosidade. A exemplo daquilo que nós tivemos, 10%, um valor considerável em relação ao comparativo dos últimos anos. Como conciliar um reajuste diferenciado entre o município e a esfera federal? Bom, isso já acontece em relação aos aposentados. Não sei se todos sabem, existem aposentados com direito à paridade e aqueles aposentados que não têm direito à paridade. Os aposentados que não têm direito à paridade, o município tem por obrigação aqueles que recebem o salário mínimo. O município tem por obrigação pagar, no mínimo, o salário mínimo para eles. E como que isso acontece? Como que a FUNPREV trabalha em relação a isso? Em janeiro, é estabelecido o aumento do salário mínimo. Vamos supor que, em janeiro, o governo federal dê 10% ou 5%. O que o município tem que fazer? O município tem que aplicar os 5% para eles, para aqueles servidores que não têm direito à paridade, no caso dos aposentados. Em março, o município veio e deu 10%. Se aplica para eles? Não. Não se aplica para aqueles que não têm direito à paridade. Isso já é lei federal, tá? Na verdade, quem tem direito ao reajuste de 10%, todos os servidores têm direito à paridade. Por isso que a FUNPREV, ela acaba fazendo 2 cálculos. Esses servidores que recebem salário mínimo, a FUNPREV faz o quê? A FUNPREV, ela pega o salário mínimo no mês de janeiro, aplica, chega em março,
A FUNPREV, ela só verifica se ultrapassaram ou não. Quando ultrapassa, o que a FUNPREV tem que fazer? Tem que refazer o cálculo da média do servidor. Ele pega a memória de cálculo, não é que ele vai aplicar o reajuste. Ele pega a memória de cálculo, refaz a memória de cálculo e verifica quanto que é o salário. É mais ou menos isso que o município tem que fazer. Já existe uma regra para que nenhum servidor receba menos do que um salário mínimo. No caso deles, a regra hoje, que é com base nessa emenda 120, a regra é que nenhum servidor receba menos do que 2 salários mínimos. Então, é a mesma regra que nós aplicamos na FUNPREV, vai ser aplicada para esses servidores, que já existe essa regra, não é algo... por que não consta aí? Porque não precisa constar, porque já existe uma regra para efeito de folha de pagamento. Outro questionamento, Dani. Na reunião pública convocada pela Comissão de Fiscalização e Controle, fora questionado aos representantes do governo sobre o repasse da verba federal dos agentes comunitários de saúde contratados pela FERSB e a inexistência de repasse, divergindo assim dos contratados pela Fundação da cidade de Pederneiras. Indaga-se se já houve a regularização do piso salarial para a Fundação. Em relação a isso, eu gostaria que alguém da Secretaria de Saúde respondesse, porque como faz parte da FERSB e a administração cuida só dos servidores municipais, não há possibilidade de eu responder. Alguém da Secretaria? Boa tarde a todos. Boa tarde. O repasse já foi realizado, tá? O pagamento foi feito na data de ontem, da majoração salarial e da ampliação no número de agentes dentro do contrato. Tá? Então, existe a previsão de pagamento na terça-feira para os agentes. Perfeito. Tá? Tem uma questão que acho que as agentes comunitárias de saúde, os agentes, as agentes, estavam preocupados. Até quando que eles vão continuar com esse trabalho? Tem uma previsão? Quando que vai ser feito a garantia? Pela FERSB? Pela FERSB. Nós entramos com solicitação, né, da manutenção do contrato, né, por mais 12 meses, com excepcionalidade. E aí a gente espera que o concurso termine, que todo o trâmite do concurso termine nesses 12 meses. Tá? Então, a gente tem a intenção de manter esse contrato com a FERSB por mais 12 meses, ou até que termine os trâmites do concurso. Então, até 12 meses, não necessariamente o mínimo de 12. Não, o período de 12. Não, se acabar antes do concurso, pode chamar... Isso. Ainda na dinâmica do concurso, Ana Karina, como está sendo construído com a administração a estrutura prevista na legislação de 2018? Lembrando que o cargo ele vem do PCCS, por uma questão de gestão, nunca se abriu concurso. Há muitas relevâncias em relação à dinâmica de atuação das agentes comunitárias de saúde, a exemplo da localidade em relação ao território. Está sendo discutido essa dinâmica, porque uma situação nova é essa limitação. A administração tem pensado de que forma nesse sentido? Olha, sinceramente, isso eu não sei te falar, porque está sendo discutido isso pela DGTS. Eu acho que junto com a Secretaria da Administração. Tá? A gente não passou pelo DEPAC isso. Vou aproveitar e vou responder. Nós estamos seguindo exatamente o critério da lei federal. Vai ser feito por localidade. É o mesmo critério que está na lei federal, nós não podemos fugir disso. Vai ser feito por localidade, está exatamente dessa forma. Na verdade, o edital ele está pronto, nós estamos preparando agora o sistema para que se faça dessa forma. Só que assim, quando que nós vamos iniciar, na verdade, publicar o edital? É após a publicação da lei, porque nós temos que colocar no edital o valor do salário e exatamente isso, como nós vamos fazer. Então, se você olhar no projeto de lei, lá no final nós falamos que o concurso público ele vai seguir a lei municipal e também a lei federal, que é para utilizar exatamente esses critérios. É o artigo 23, tá? Algum presente gostaria de fazer uso da palavra? Um servidor?
posso só ler, Pode, só claro, fica à vontade. complementar o artigo 23, que é só para responder o que o Gustavo tinha perguntado? Olha o artigo 23 do projeto. Os concursos públicos para o preenchimento dos cargos de agente em saúde, agentes de combate às endemias e de agentes em saúde, agentes comunitários de saúde, deverão seguir as regras estabelecidas na Lei Municipal 6871, de 8 de dezembro de 2016, suas alterações posteriores, e na Lei Federal 11.350, de 5 de outubro de 2006, e suas alterações posteriores. Ou seja, nós temos que seguir as regras da lei federal que fala em relação a localidades. Nessa dinâmica, se o presidente me permitir, a dificuldade que se via em relação à implementação do concurso público era justamente essa. Primeiro colocado, aprovado no certame, ele mora no Vila Dutra. E há necessidade da localidade dele para o Redentor. É essa dinâmica que a gente avalia, até porque, como previsão do artigo 37, do artigo 37 seguintes, não há possibilidade de preterição em relação a um ou outro. Se o servidor não se enquadrar dentro da localidade, qual é a dinâmica que poderia ser adotada? Perdão, se o candidato... A localidade, o concurso público, como é por localidade, por exemplo, pensa no Vila Dutra, vai ser feita a classificação dos servidores que moram naquela localidade. O primeiro colocado da Vila Dutra vai ter o primeiro colocado, por exemplo, o Redentor. Então, como ele é feito por localidade, não é assim, ó, o primeiro mora aqui e vai ter o segundo mora em outro lugar. Na verdade, vai ter a classificação de acordo com a lei, é por localidade. Vai ter um concurso que pode ter, por exemplo, se abrir 10 localidades, é um concurso onde vai ter classificação do primeiro ao 10º, do primeiro ao 50 na Vila Dutra, do primeiro ao 50 no Redentor, do primeiro ao 50 no Vista Alegre e assim por diante. Como é por localidade, ele passou no concurso naquela região, ele é daquela região. Não sei se eu respondi o que você... Era isso mesmo? Qual vai ser o critério para definir tempo de residência? Vai ter essa cobrança para evitar, por exemplo, que uma pessoa pegue uma conta de luz, de água de um amigo e coloque lá em outro bairro? Como é que vai ser feito esse critério para comprovar realmente? Vocês vão exigir tempo de residência ou de domicílio em determinado bairro? Não dá para te responder nesse momento, eu teria que dar uma verificada, tá, vereador? Posso verificar e respondo até o final. Eu mando uma informação para ver como que está lá. É porque eu acho que o espírito da lei é ter ali um agente que é do bairro, que conhece as necessidades, as dificuldades, conhece as pessoas, né? Se abrir brecha, por exemplo, uma pessoa de outro bairro, às vezes até de outra cidade, para pegar a gente vê isso aí, às vezes, na educação, né? A pessoa vai lá, pega uma conta de água, de luz de um parente que mora em outro bairro, vai lá e pede a transferência, dizendo... E não há fiscalização, não há óbice nesse sentido. Então, é interessante que fosse cumprido o espírito da lei mesmo, para que as pessoas que estão no bairro, que fiquem ali à disposição, às vezes não está ali naquele horário de serviço, mas conhecem, né, os problemas do bairro, da comunidade, dos moradores. Acho que, pontuando, né, Gustavo, acho que é interessante para seja feito mesmo essa fiscalização, ou até um pré-requisito no concurso, para a gente ter a certeza que vai ser ali do bairro mesmo, né? Porque acaba sendo um concurso, né? Sim, é um concurso público, né? É um concurso público com todos os requisitos de um concurso a nível municipal e federal. Eu verifico até o final, só para ver como que nós colocamos essa informação no edital e te dou retorno aqui. E no mesmo sentido, se dentro do estágio probatório, levantando alguma informação, porque aí os próprios concorrentes acabam sendo os principais fiscais ali, né? Se dentro do estágio probatório, o que normalmente seria, né, uma informação falsa, seria motivo para, dentro do estágio probatório, para retirar aquela pessoa. Mas que desse ênfase nisso para respeitar, acho que quanto mais mecanismos tiver nesse projeto para a gente respeitar o sentido, mesmo o espírito da lei, que é deixar as pessoas daquela localidade. E o que me preocupa bastante é essa questão de até 12 meses de prorrogação. Eu acho que os agentes, porque eles vieram aqui a esta casa, conversaram com a gente, muitas pessoas ali,
que dependem daquele serviço. E, pelo que eu vejo, a segurança que eles têm até 12 meses, por exemplo, dependendo do prazo para terminar esse concurso. Olha, um concurso desse, ele não demora menos do que 6 meses, porque é um concurso complexo. Apesar de ser um concurso nível médio, é um concurso complexo, porque não é um concurso. Apesar de ser um concurso, olha a quantidade de localidades que nós temos para fazer esse concurso. Apesar de ser um edital, era como se fosse 10, 12 concursos em um só. Então, ele não demora menos do que 6 meses. Não demora menos. Nós estamos em outubro. E aí, depois que você faz o concurso, só para a gente ter uma ideia, depois que se faz o concurso, quando você convoca uma pessoa, ela tem, na verdade, assim, tem um prazo de até 60 dias para que ela tome posse. Nós estamos falando aí pelo menos 10 meses. Nós estamos falando pelo menos de 10 meses para fazer o concurso e contratar todos. Então, na verdade, falando da FERSB, na verdade, essa prorrogação é a última prorrogação que se pode fazer por excepcionalidade, que é por 12 meses. Então, nós até, assim, por que nós já deixamos o edital pronto? Porque, olha, mesmo com o edital pronto, o edital está pronto, a partir do momento que eu publico o edital, eu preciso de 6 meses para concluir o concurso. Isso levando assim em consideração que vai ser um concurso tranquilo. Tá? Então, assim, a gente tem um prazo. Então, se nós analisarmos esse prazo de 12 meses de prorrogação dos atuais, é o que a gente espera que a gente consiga concluir o concurso para começar a chamar. Para chamar, na verdade, não começar a chamar. Então, é um prazo que a gente acha que é razoável para que isso ocorra. Por isso que nós já fizemos 12 meses, não 6 meses pensando em mais 6. Já fizemos os 12 meses nesse sentido. Sabe? Esse processo, ele está com vistas à relatora. Em 23 de setembro de 2022, o presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, o vereador Biratã Castro Sanches, nomeou a vereadora Estela Alexandre Almagro como relatora. No dia 4 de outubro de 2022, com base no parágrafo 1º-A do artigo 36 da Resolução 263/90, que é o regimento interno, foi solicitado pela relatora a prorrogação do prazo regimental para a elaboração do parecer por mais 6 dias úteis a vencer no dia 11 de outubro de 2022. Foi feita essa solicitação em 4 de outubro de 2022, foi a última tramitação desse processo. Eu acredito que com essas questões esclarecidas, até com o assessor parlamentar da vereadora relatora neste caso, dando ampla oportunidade aos servidores, à população, aos agentes, aos interessados. Eu acho que aqui, pelo menos pela Comissão de Saúde, tá? Eu reitero que nós atendemos um pedido da relatora, de alguns outros servidores também, para fazer essa reunião, para tentar esclarecer, né? Acho que foi esclarecido, né, Gustavo, as questões que tinha. Então, pelo menos pela Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Bauru, nós damos por satisfeito. Ninguém mais havendo... Alguém quer fazer o uso da palavra? Quer, Donizete, encerrar? Doutor Gustavo, Rafael? Não? Ela só está... A minha equipe está verificando lá se consta o tempo que Vossa Excelência tinha perguntado. Não sei se vai dar tempo de te responder. Se eu não conseguir responder agora, eu mando para você um ofício dando essa informação. Eu acho que esses questionamentos, até para efeito de elaboração do parecer da Comissão de Economias e Finanças por parte da vereadora relatora, eu acredito que, até porque se não tiver mais alguma questão, acho que aí faz o questionamento por escrito. Pelo menos dessa presidência, da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Bauru, nós estamos satisfeitos com as informações. Tem alguns questionamentos que algumas partes favoráveis, outras contrárias, mas é a vontade do Executivo, pelo menos até vir para essa Câmara Municipal, onde vai a votação. Não sei a presença do vereador Pastor Edson Miguel. Pastor, estamos encerrando a reunião. O senhor tem uma palavra? Tem... Então,
Nada mais havendo a tratar, essa presidência agradece a presença de todos e dá por encerrada essa audiência pública às 14h51, dia 7 de outubro de 2022. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus.